Olá! Você sabia que uma das formas naturais para você regular os seus hormônios é através da sua alimentação? Isso mesmo, os nossos hormônios, eles literalmente precisam da matéria-prima certa para eles serem produzidos. E nesse caso, tanto a quantidade quanto a qualidade da matéria-prima que você dá para o seu corpo influencia diretamente na capacidade dele de produzir hormônios de forma equilibrada. Hoje eu queria falar aqui com você mais especificamente sobre os desequilíbrios nos hormônios sexuais femininos e te apresentar uma forma natural para regulá-los através de uma dica super simples, o ciclo das sementes. Você já ouviu falar dele? E não esqueça de deixar a sua curtida aqui embaixo e de ativar as suas notificações e de se inscrever no canal, caso você não tenha feito ainda, para receber mais conteúdo sobre saúde e bem-estar como esse aqui que a gente vai ver agora. Bom, para a gente falar sobre regulação de hormônios, a primeira coisa importante é a gente falar sobre o que o nosso corpo precisa de matéria-prima para produzi-los de forma eficiente. E a resposta é gordura. Isso mesmo, nosso corpo precisa de gordura para produzir hormônios. Mas nesse caso, a qualidade da gordura que a gente ingere é o fator chave para a produção adequada. Todos os hormônios sexuais, como por exemplo o estrogênio, a progesterona e a testosterona, eles são chamados de hormônios esteroidais, porque eles são produzidos através do colesterol, que nada mais é do que um tipo de gordura que o nosso corpo produz naturalmente e que é essencial para a nossa sobrevivência. Você lembra que existem dois tipos de colesterol, certo? Primeiro, o HDL, que é o colesterol do bem, né? Que é o colesterol bom, que carrega o colesterol oxidado das artérias para ser filtrado pelo fígado e ser posteriormente excretado. E o LDL, que é o colesterol ruim, que carrega o colesterol do fígado para as artérias. Então, nós precisamos desmistificar, né, a nossa visão de que o colesterol somente é ruim, pois na verdade ele tem papéis importantíssimos dentro do nosso corpo e um deles é o de ser o precursor para determinados hormônios. Bom, em termos dos nossos hormônios sexuais femininos, né, o estrógeno e a progesterona, você quer conhecer os sintomas de que eles possam estar desregulados? Então vamos lá, deixa eu te contar. Primeira coisa, TPM, estabilidade emocional, ansiedade, cólicas, sangramento excessivo, vontade exagerada de doces, retenção de líquidos, dor nos seios, dor de cabeça, insônia, ciclos menstruais irregulares, muito longos ou muito curtos, ou até ausência da menstruação, né? Facilidade para engordar, principalmente, né, nas coxas e no quadril, síndrome do ovário policístico, acne, perda ou diminuição do cabelo, infertilidade, entre outros sintomas. Tudo isso é desregulação de hormônios femininos. Então, como eu falei no início, nosso corpo ele precisa da matéria-prima correta para produzir os hormônios, né? E que tal se a gente introduzir na nossa alimentação os nutrientes específicos para a gente fazer a produção hormonal de acordo com a variação natural do nosso ciclo? E é esse o objetivo da dica que eu quero te dar hoje, que é o protocolo ciclo das sementes, né? Em que a gente vai usar alimentos da forma correta, né? Para produzir os hormônios femininos durante a variação do ciclo. Esse protocolo consiste em duas fases super simples, tá? Em que a gente vai fazer um rodízio específico entre 4 tipos de sementes. Sementes de abóbora, de girassol, de linhaça e de gergelim. Vamos lá? A primeira fase, a fase folicular, é a fase do nosso ciclo hormonal que começa no primeiro dia da nossa menstruação, né, e que dura aproximadamente até o dia 14, caso a gente tenha um ciclo de 28 dias. Nessa fase, o hormônio predominante deveria ser o estrogênio, né, e níveis muito altos ou muito baixos já começam a nos trazer sintomas ruins. E nessa fase, a gente deve consumir diariamente 1 colher de sopa de semente de linhaça, eu gosto muito da linhaça dourada moída, né? E 1 colher de sopa de semente de abóbora sem casca. A segunda fase do protocolo das sementes, né? É a fase, corresponde à fase lútea.
A fase lútea é a segunda fase do nosso ciclo menstrual e essa fase começa após a ovulação, né? E ela duraria mais ou menos, né, que seria correspondente ao dia, desde o dia 15 até a nossa próxima menstruação, se a gente tiver um ciclo de 28 dias. Nessa fase, a gente deve consumir diariamente 1 colher de sopa de semente de girassol sem casca e 1 colher de sopa de gergelim. O objetivo desse protocolo, durante essa fase, é ajudar o seu corpo a produzir a progesterona, que é a responsável por manter a parede do nosso útero grossa, né, para acolher um possível óvulo fecundado. Daí, se não ocorre a fecundação, essa parede descola, né, e a menstruação acontece. Mas fora isso, o que é muito importante para você saber? É que a progesterona ela é um hormônio essencial para regular a nossa memória, para regular o nosso humor, a nossa ansiedade, nossa retenção de líquidos, e ela também atua como um relaxante muscular, reduzindo as cólicas, né, e melhorando também o funcionamento dos nossos intestinos. Sendo assim, se a gente tiver com níveis baixos de progesterona durante a segunda metade do nosso ciclo, a gente já começa a sentir a maioria dos sintomas chatos da TPM, né? Como a retenção de líquidos, as variações de humor, ansiedade, né? A vontade de comer doces, falta de concentração, cólicas e tudo mais que a gente já sabe. Bom, como que esse ciclo funciona? O objetivo desse ciclo nada mais é do que fornecer os nutrientes adequados para cada uma das fases menstruais, né? E essas sementes específicas são ótimas fontes destes nutrientes. Então, a gente tem o seguinte: primeira fase do ciclo, a gente precisa produzir mais estrogênio e na segunda fase do ciclo a gente precisa produzir mais progesterona. E aí a gente tem o seguinte: as sementes de abóbora, elas possuem altos níveis de zinco. E o zinco é essencial para a produção de diversos hormônios, entre eles o estrogênio e suas diversas formas, né? As sementes de linhaça, elas possuem uma substância chamada lignana, que tem a capacidade de se ligar aos receptores de estrogênio, regulando a falta ou o excesso desse hormônio. Além disso, as lignanas elas ajudam as bactérias do intestino a trabalharem melhor em suas funções relacionadas à redução, né, do excesso de estrogênio circulante no nosso corpo. As sementes de girassol são riquíssimas em selênio e ácido linoleico. Elas ajudam na produção da progesterona após a ovulação, mantendo a fase lútea por tempo adequado. Já o gergelim é rico em cálcio e tem efeito anti-inflamatório, reduzindo os desconfortos das dores da menstruação. Então vamos lá, qual que é a melhor forma da gente consumir as sementes? Para a gente reduzir a quantidade de antinutrientes, os fitatos, né, que são naturalmente existentes nas sementes, o ideal é a gente deixá-las de molho e secá-las no forno ou torrá-las, né, na frigideira. Mas se você não conseguir fazer isso, pelo menos deixa elas de molho por algumas horas antes de você consumir, tá? É importante você saber que o ácido fítico, ele na verdade ele ocorre naturalmente nas sementes e é como se fosse uma camada protetora delas, tá? Alguns estudos, eles mostram que o ácido fítico impede a absorção do cálcio, do zinco, do magnésio, do ferro e do cobre, né? Então, por isso que é importante a gente tomar esse cuidado antes de consumir as sementes. Por quanto tempo que eu deveria fazer esse protocolo? Para você começar a sentir alguns efeitos práticos, né, de regulação hormonal, você deveria fazer esse protocolo por pelo menos 3 meses, né? E a princípio não existe nenhuma contraindicação, caso você não tenha nenhuma sensibilidade ou alergia a algumas das sementes, né? Ou se você for uma gestante. E se eu já estiver na menopausa, esse protocolo pode me ajudar? Eu acredito que sim, tá? Mesmo depois da menopausa, que a gente para de produzir os hormônios pelos nossos ovários, a gente ainda produz hormônios femininos através das nossas adrenais. E eu acho que independente de qualquer coisa, a gente dá matéria-prima específica para a produção de hormônio ou para que ajudar para que os nossos receptores hormonais trabalhem bem, sempre vai ser positivo. Isso que eu gostaria de trazer hoje aqui para vocês. E me diz uma coisa, você sente sintomas de desequilíbrios hormonais, TPM forte e gostaria de tentar alguma coisa natural para regular os seus hormônios?
Me conta aqui embaixo nos comentários e me escreve contando a sua experiência. E se você quiser ler o conteúdo desse protocolo na íntegra, dá um pulinho lá no meu blog, no site www.carlarig.com, que eu fiz um post específico com todo passo a passo para você visualizar de forma bem clara esse protocolo. E já aproveita para se cadastrar para receber os meus e-mails periódicos sobre saúde intestinal, hormônios e dicas de saúde e bem-estar, tá? E lá no meu site também tem um presentinho especial para você baixar gratuitamente o meu e-book sobre imunidade, tá? Que tá lindo, super completo e que pode te ajudar bastante durante esta fase de pandemia, principalmente. E não esquece de deixar aqui a sua curtida nesse vídeo e de ativar as suas notificações para receber os vídeos novos aqui no canal, tá bom? Um beijo bem grande e fique com Deus!